Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos que já estão videologados conosco. Eu sou o irmão Marcos Miquéis, que está à minha esquerda o irmão Jonas Quemuel, à minha direita o irmão João Ribeiro. Nós falamos do estúdio aqui da Igreja Restauração, que se encontra na Avenida Farrapos 312, e estamos aqui para mais uma programação da Superintendência da Juventude. Que Deus abençoe a todos os que estão nos assistindo, que estão videologados conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema desta programação, ele se chama Olhando os Céus, olhando para os céus. E o versículo que nós usamos de base, o versículo que nos foi revelado a colocar nessa programação é Gênesis 15, isso, né, irmão João? O irmão João vai estar lendo. Isso, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão videologados conosco. Então vamos estar lendo o versículo base do nosso tema, que está em Gênesis capítulo 15 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Aleluia. Que coisa tremenda. Essa promessa que Deus fez a Abraão, né? A palavra de Deus, se você quiser, estiver com a sua Bíblia, quiser abrir também, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso de número 17. Eu vou ler aqui no meu celular, pois a versão da minha Bíblia é corrigida. Quero ler com os irmãos na atualizada. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 17, diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Glória a Deus. Nós vemos a importância, né, meus irmãos, da nossa fé posta em prática. Nós sabemos que a fé, como diz a palavra de Deus, ela é uma certeza, ela é o fundamento das coisas que não sabe, ela é uma certeza. E como nós podemos ter certeza de uma promessa ou certeza de alguma coisa que nós ainda nem sabemos? O Espírito Santo, quando age em nosso coração, quando age em nossa vida através do dom da fé, aí já é a ação do Espírito Santo, ele faz coisas maravilhosas por nós. Um exemplo do dom da fé, quando ele é trabalhado em nossa vida, quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida, é, por exemplo, um exemplo que eu escutei do irmão Tiago, diácono Tiago Machado, numa escola bíblica. A pessoa, ela está na rua e com a sua fé ali normal, com a sua fé pequena talvez, e de repente ela é assaltada, ela está com seu filho, um pai, de repente, uma mãe está com seu filho, com a sua filha, ela é assaltada, e aquele ladrão, aquele salteador toma os bens daquela pessoa e acaba assassinando a sua filha, e na frente dos olhos daquele pai, aquele salteador, aquele ladrão foge. E agora imagine quando nossa fé já não pode mais operar. É aí que entra a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo tão grande, a ação de Deus na nossa vida, que a nossa fé pequena, ela passa a ser uma fé
uma fé grande, e o Espírito Santo trabalha através do dom da fé. Quando é Espírito de Deus, quando Deus nos acrescenta a nossa fé, nós fazemos coisas que não podemos fazer. Em meio a tribulações, em meio a adversidades, nós conseguimos pensar no futuro, conseguimos olhar para as coisas que não se podem ver, atentar para as coisas que não se podem ver. E esta palavra de fé, pela fé, Abraão tomou a Isaac e fez uma coisa que muitos de nós não faríamos. E escute uma coisa que eu vou lhe dizer: Abraão, ele poderia fazer muitas coisas, com certeza fez muitos milagres, Deus usou muito aquele homem. Mas ele era mais especialista em renunciar, se desfazer das coisas. Ele pôs a sua fé em Deus e renunciou até mesmo seu filho, que o irmão Jonas estará lendo para nós a passagem. Glória a Deus. Aleluia. Se quiser comentar um pouco também, Amém. irmão Jonas, sobre a fé. Os irmãos que estão nos acompanhando podem abrir a Bíblia lá em Gênesis 22. Gênesis 22, Aleluia. que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra tremenda. Um exemplo para a nossa geração, né, irmão João? Um exemplo para a nossa geração, né, irmão Glória a Jonas? Jesus. Irmão Jonas, o que o irmão tem a falar? O que o irmão, numa experiência pessoal com o Espírito Santo, tem a falar sobre a fé? Essa dádiva maravilhosa que é uma coisa que para o mundo seria loucura, né? A gente ter certeza de coisas que não aconteceram, nós vermos, olharmos para as coisas com o olhar da fé. Este tema, olhando para os céus, e não quer dizer que nós cristãos olhamos todo dia para os céus, para as estrelas, ficamos observando 24 horas, não. Isso é mais sobre olhar para Jesus, olhar para a direção certa. Eu quero deixar a oportunidade para o irmão Jonas falar alguma coisa sobre a fé. Glória a Deus. Com a palavra, irmão Jonas. Aleluia. O tema desse programa é olhando para o céu. E como que a gente vai olhar para o céu, que é algo espiritual, com os nossos olhos físicos?
É aí que vai entrar nossa fé. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, com os nossos olhos naturais, não tem como a gente olhar para o céu, porque o céu é invisível. Aleluia. Não tem como a gente crer em algo que é invisível. Não tem como a gente crer em uma promessa que para nós é impossível, é humanamente impossível. É aí que vai entrar a fé. E foi Abraão, que foi chamado o pai da fé. Abraão, ele teve fé. Ele creu na promessa que Deus deu para ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que ele teria uma grande descendência. Mas para que isso ocorresse, era necessário que Abraão tivesse um filho. E Abraão teve um filho, um único filho, Isaque. Isaque, que era o filho da promessa. E quando Abraão tem esse filho, depois de uma certa idade, Deus pede que Abraão ofereça Isaque como sacrifício para ele. Aleluia. Então imagina, Abraão, que tinha recebido a promessa de Deus, estava vendo ali o filho da promessa, e Deus pede para ele sacrificar aquela promessa. Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele, que da onde viria a descendência dele. E lá no versículo, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, a palavra fala sobre a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Aleluia. Glória a Deus. E ali no versículo 17, como o nosso irmão já tinha lido aqui anteriormente, a palavra de Deus diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então, que coisa maravilhosa. Abraão, ele creu que Deus poderia até dentre os mortos, das cinzas, ressuscitar o seu filho. Pois Deus tinha prometido para ele. E essa confiança que a gente tem que ter em Deus. Aquilo que Deus prometeu para nós, de uma forma ou de outra, irá se cumprir. Aleluia. Mas a gente precisa ter fé. E essa fé, ela não vem de nós, como diz a palavra de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. Porque se fosse algo de nós, nós poderíamos nos gloriar e dizer: ó Deus, eu tenho essa fé, por que isso não está acontecendo? Mas não, a fé vem de Deus. E nós devemos buscar esta fé para que possamos olhar para o céu, olhar para aquilo que Deus nos prometeu e termos certeza, porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. E a prova das coisas que não se veem. Então a fé é a certeza daquelas promessas, é a certeza de algo que é invisível. Glória a Deus. E a palavra de Deus, né, irmão Jonas? Perdão interromper. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, olha que interessante, versículo 3, que a prova da nossa fé produz esperança, que é o que nós vamos falar depois, né, o olhar da esperança. Aleluia, iria falar sobre isso agora. Exatamente. Sobre a esperança. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3 e versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta.
o Senhor não rejeitará para sempre, Aleluia. pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Essa palavra é muito profunda. Em outro momento, né, eu meditava que muitas vezes nós buscamos a fé, né? Nós precisamos da fé, mas Deus falou comigo que além da fé, nós também necessitamos de esperança, né? Porque a fé nos leva a agir por aquilo que nós não vemos, que nós sabemos que Deus tem preparado, que Deus está fazendo, mas a esperança nos leva a, quando Deus nos diz uma resposta que não é aquela resposta que gostaríamos de ouvir em relação àquilo que nós estamos crendo, ou quando Deus diz que o tempo não é aquele, ou Deus não nos diz o tempo, nós precisamos continuar crendo, mas aquela fé que nós temos não nos leva a agir, a tomar uma ação, uma atitude humana, mas a esperar a resposta de Deus, a ação de Deus, e isso faz com que a nossa alma fique aflita, porque nós queremos respostas, nós queremos agir, né? Ainda mais que quando nós temos uma convicção, nós queremos tomar atitudes, e nós queremos ver a ação de Deus, mas Deus nos leva a fazer com que nós venhamos esperar a ação dele, como diz a palavra aqui. É bom aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Ou seja, bom é para o jovem esperar em Deus, esperar Deus agir, né? Com a visão no céu, com o olhar para o céu, porque do céu que vem a resposta. Portanto, a esperança, né? Ela é algo tremendo, tão tremendo quanto a fé. Talvez mais, né? Eu estou vivendo talvez uma fase nesse sentido, então por isso que estou falando a respeito disso, mas esperar é bastante difícil para a alma, né? A alma quer uma resposta. Mas Deus, ele sempre, quando nós conseguimos enunciar isso, né? Como o irmão Miqueias falava, a respeito da renúncia de Abraão, quando nós conseguimos renunciar a nossa alma e não agir por ela, não agir por esse imediatismo, né? Como os irmãos falaram aqui. Mas quando nós conseguimos esperar em Deus, nós vamos vendo que realmente, se nós tomássemos uma atitude naquele momento ali, não teria o resultado com o que nós vamos receber ou ver se nós esperarmos em Deus e deixar Deus agir no seu tempo, da sua forma, do seu modo. Ou seja, os projetos de Deus, o caminho ideal de Deus, ele é muito melhor, muito mais proveitoso para a nossa vida. A salvação do Senhor, a retribuição, a recompensa do Senhor, ela é muito mais proveitosa. E muitas vezes, por querer agir assim, a gente acaba agindo e acaba sofrendo, né? Aí a Bíblia fala que Deus acaba nos repreendendo por aquilo, né? E nós ficamos entristecidos por não entender o projeto de Deus. Muitas vezes não entendemos e nós queremos agir, ficamos tristes por aquilo, mas muitas vezes é o próprio Deus nos entristecendo para que nós venhamos buscar a Ele e entender que nós precisamos depender de Deus, né? E quando nós entramos neste caminho, então, aí Deus começa a nos dar a esperança, essa certeza daquilo que esperamos, né? Como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus em uma outra passagem, porque aquilo que nós vemos, como nós vamos esperar o que nós vemos, né? Então nós temos que esperar o que não vemos, e assim nós vamos prosseguindo. Passar a palavra de volta ao irmão Miqueias. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele preparou coisas para nós. Nós que amamos o Senhor, a palavra de Deus diz que não chegou ao coração do homem, não chegou à mente do homem, ouvido não ouviu, e ninguém sabe o que Deus tem preparado para nós. Nós falamos de uma cidadania, como pregou o nosso irmão Saul, neste culto da juventude de sábado. Nós falamos de uma cidadania de uma pátria que não é terrena, de uma pátria que é celestial,
uma esperança, na esperança da vida eterna, como diz Paulo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 5:3 que quando nós perseveramos na tribulação, essa tribulação ela não é nada perante, comparada ao peso da glória que há de ser revelada, que é o peso da glória que Deus preparou para nós. E quando nós estamos na tribulação, meus irmãos, e nós perseveramos, e nós conseguimos perseverar, nós conseguimos caminhar, como contava aquele irmão, o pregador Saul, de Porto Rico, ele contava que naquela viagem ele ficou para trás naquela caminhada. E os irmãos ficaram mais para frente, e ele na sua dificuldade ficou mais para trás, mas continuou caminhando, ele não parou. E ele estava com os olhos fixos na sua frente, ele não podia olhar para trás, ele não olhou para trás. E é para isso que nós temos que nos atentar, como diz a palavra do Senhor, olhando para as coisas, se atentando para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais. Elas irão passar. Quando nós olhamos para Jesus, meus irmãos, assim como Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus, e cheio do Espírito Santo, aquele homem estava sendo apedrejado, aquele homem estava sendo torturado, aquele homem estava sendo morto, assassinado. Mas pelos olhos da fé, pelos olhos da esperança, ele olhou aos céus. E ele viu Jesus, o mundo espiritual se abriu diante dos seus olhos. E naquele olhar de esperança, naquele olhar de perseverança, de não negar a Jesus mesmo em meio à tribulação, mesmo estando em meio à dificuldade, ele não negou Jesus e foi fiel até a morte. E a palavra de Deus diz em Romanos 5, verso de número 3, que a perseverança ela produz experiência na nossa vida. Quando nós perseveramos, quando nós vamos caminhando na nossa carreira que não é corruptível, nós vamos tendo experiências com Deus. Nós vamos nos identificando com o Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3:18, se não me falha a memória, que nós contemplamos como por um espelho, o véu diante da nossa face cai, nós contemplamos como por um espelho a glória de Deus, e de glória em glória nós somos transformados. O que isso quer dizer como por espelho? A palavra de Deus nos mostra no começo da humanidade que o Senhor nos criou conforme a sua semelhança. E quando nós olhamos para um espelho, nós vemos a imagem de um homem. E o Senhor vem em forma de homem. O Senhor suportou as tribulações. Como pregou o pastor Humberto naquele culto de terça, ele se fez carne, ele se fez matéria. Isso é muito sério, isso é muito complexo. Ele mesmo sendo Deus fez matéria, irmão Jonas. Por nós, ele pagou os nossos pecados. Ele poderia como ele disse, pedir ao Pai legiões de anjos para livrar ele, mas ele escolheu perseverar até o fim. E é isso que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, verso de número 14, se não me falha a memória, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós sabemos que a perseverança, quando ela gera experiência com o Senhor, nós, como por um espelho, contemplamos a glória de Deus. E de glória em glória, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3:18. Perdão. Nós, contemplando a glória de Deus, nós nos identificamos e sabemos que no lugar onde está a glória de Deus, não há outro lugar que nós possamos estar. Aleluia. No lugar onde nos dá esperança, no lugar onde nos acrescenta a nossa fé, no lugar onde, quando nós perseveramos, nós temos experiência, e essa experiência, como diz a palavra de Deus, Romanos 5:3, nos gera a esperança. E nós sabemos, irmão João Ribeiro, que quando a gente persevera, parece que é uma coisa que nós somos, pelo Espírito Santo, somos guiados cada vez mais. A palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano.
A palavra de Deus nos diz que nós estamos crucificados com o Senhor. E as nossas paixões, os nossos desejos, os irmãos que souberem direitinho exatamente onde está essa passagem, se puderem colocar no chat, os nossos desejos estão crucificados com o Senhor. E a pessoa que está crucificada, junto com seus desejos, com as suas concupiscências, a pessoa que está crucificada, ela não pode olhar para trás, ela não pode desistir. A pessoa é impedida de desistir. Irmão João Ribeiro, e quando nós perseveramos, parece que o Espírito Santo vai nos guiando cada vez mais a não desistir. Nós somos impedidos de desistir. Amém. Porque o Espírito Santo sabe, e muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra de Deus. E o Espírito Santo sabe que quando nós perseveramos, nós temos experiências com o Senhor. E tendo experiências nos traz a esperança que a Bíblia diz em Romanos que é a âncora da alma. Aleluia. A esperança é a âncora da alma. Então, quando nós esperamos pela fé, esperamos por coisas que nem sabemos, nunca desfrutamos, coisas que não sabemos como são, mas sabemos que irá acontecer. E nós temos essa certeza pela fé, pelo olhar da esperança, como Deus ele nos impede de desistir, né, irmão Jonas? Exatamente. E interessante que lá em Hebreus 12 fala exatamente sobre isso. Hebreus 12, no versículo 1 em diante, que diz assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, Aleluia. autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente olhar somente para Jesus, ter Jesus como exemplo, se Jesus suportou, se Jesus passou por tantas lutas, tantas provas, eu também vou passar. Jesus disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Se me injuriaram, também vão injuriar a vós. Se mentirem sobre vocês, também sobre mim, se mentiram sobre mim, também vão mentir sobre vocês. Então nós devemos olhar para Jesus, pois ele nos disse que no mundo a gente teria aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer, pois a palavra de Deus nos mostra que nós estamos em Cristo. Nós estamos junto com Cristo. A igreja que nós fazemos parte, ela é o corpo de Cristo. Então, se Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a carne, o pecado, nós também iremos vencer. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Por isso devemos colocar diante de Jesus todas as nossas ansiedades, colocar diante dele todas as nossas petições, pois se nós estarmos ansiosos pelas coisas dessa vida, nós vamos focar muito no problema e não olhar para a solução que é Cristo. Mas se a gente olhar para Cristo, então conseguiremos vencer todas as demais provações. Aleluia. Imagina se Pedro ele tivesse confiado em Jesus Cristo quando ele disse, venha até mim sobre as águas. Mas Pedro não, ele olhou para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus e por isso ele afundou. Aleluia. Muitas vezes é assim com nós. Nós começamos com fé, mas chega um momento em que vem a tempestade, vem as lutas, as provas, as perseguições no colégio, as lutas internas, as dúvidas, os questionamentos, e nós olhamos mais para aqueles problemas do que para Cristo. E neste momento nós afundamos, quando na verdade nós deveríamos em todo momento estar com os nossos olhos fixos em Cristo, pois só assim a gente pode vencer. Devemos olhar para o céu. Que coisa maravilhosa. Eu me alegro, irmão Jonas, eu me alegro, irmão João Ribeiro, irmão João Gabriel, que inclusive eu esqueci de avisar que está ali na direção do estúdio. Eu me alegro sabendo que Deus
apesar de todas as coisas, Deus ele nos deu uma esperança diferente da do mundo. Como diz o Senhor em João 14, como disse o nosso Senhor Jesus, e nos evangelhos ele vai descrevendo que a paz do mundo, que a esperança do mundo ele não dá, gente, não como o mundo dá. Ele nos dá uma paz, uma esperança diferente. Uma esperança de momentaneamente não entender muitas coisas, assim como os discípulos, irmão João Ribeiro. Eles não entendiam muitas coisas momentaneamente. O Senhor, pelo seu poder, eu até anotei aqui, o Senhor, pelo seu poder, ele poderia pagar. Jesus era poderoso. Jesus não precisava, eu pessoalmente creio que Jesus não precisava vir em forma humana para pagar os nossos pecados. Ele poderia lá fazer uma coisa no mundo espiritual, sei lá, e pagar todos os nossos pecados. Mas ele escolheu sofrer, ele escolheu vir em matéria, como o pastor Humberto pregou, escolheu passar por tudo aquilo, as coisas foram acontecendo como Deus quis, e Jesus sabia que aquele cálice amargo que ele estava para beber seria um cálice muito difícil, seria um cálice não que um homem normal beberia, mas que um Deus, o único Deus Todo-Poderoso, ele, pelo seu poder, ele pagaria ele pagaria todos os pecados da humanidade, o preço de todos os pecados da humanidade, através do seu sacrifício. Nós estamos crucificados com o Senhor. Nós estamos crucificados com as nossas concupiscências, os nossos desejos, as nossas paixões, com tudo que nós passamos, com as nossas ansiedades. E a palavra de Deus nos mostra que, lá em Gênesis, que quando Jesus faz uma promessa, ele fazia promessa aos seus discípulos, e nós também, seus discípulos, ele nos faz promessa. E ele faz uma promessa a Abraão, uma promessa de uma grande descendência, que seria como as estrelas, que seria tão grande, que seriam como os grãos de areia, que seria incontável. E o que Deus estava dizendo para Abraão? E eu já vou passar a palavra para o irmão João Ribeiro. O que Deus estava dizendo para Abraão? Que a descendência dele, ele não ia ter um monte de filhos naturalmente, pela visão natural, mas sim pela visão da fé. Ele teria uma descendência, e nós somos filhos de Abraão. Ele teria uma descendência tão grande. E assim como Deus prometeu a Abraão a promessa da descendência, olha que tremendo, assim como Deus prometeu a Abraão a promessa da descendência, prometeu a nós, irmão João, a promessa de sermos descendentes de Abraão. Que coisa maravilhosa, não existe nada mais tremendo do que sermos filhos de Abraão, do que esperarmos pelas promessas de Jesus. E eu passo a palavra para o irmão falar um pouco das promessas e o que o Espírito Santo lhe dirigir também. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu só queria saudar os irmãos que estão conosco aqui, já vamos estar falando. E após, dentro desse assunto aí, temos um louvor ali para reproduzir com o irmão João Gabriel, que é o louvor que diz, eis-me aqui. É uma letra que Deus tem nos dado. E aí tem alguém que colocou no YouTube e teve coragem de colocar. Irmã Valquíria, inclusive, aqui do estúdio. E aí vamos estar reproduzindo esse louvor. Só eu estar saudando os irmãos que estão na escuta aqui da programação. Glórias ao nome de Jesus. É da interferência. Irmão evangelista Nathan Ló, lá de Palhoça, área grande de Florianópolis, é o encarregado da área. Glórias ao nome de Jesus. Também Edilamar Vaz Franco, de Criciúma, Santa Catarina, glória a Deus. Alexandre Júnior, de Camaquã, Rio Grande do Sul, glória a Jesus. O irmão Marcos Leonardo, aqui da sede internacional, glórias ao nome de Jesus. Elson José Freitas, de Portão, Rio Grande do Sul. Irmã Késia Silva,
que é a irmã do nosso irmão Jonas. Glória a Deus. O irmão Géser Nicolas, do Santo Silva, creio que é aqui da sede também. A irmã Ana Yasmin, daqui da sede, da juventude, glória a Deus. Raquel Miriane Silva, não falou aqui a sua localidade, aqui também. Glória a Deus. Muitos irmãos aqui da sede estão conosco, Deus abençoe. Irmão Jorge Wolff, glória a Deus. Sara dos Santos, glória a Jesus. Maicon Souza, ele diz aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo, geração eleita de Jesus. Glórias a Deus por esta oportunidade. Amém. Irmã Natiele Marques, paz, oração e união. Irmão Mateus Monteiro, glória a Deus. Irmão Mateus Monteiro, líder da juventude de São Borja, foi nosso irmão aqui na sede. Tá que grande. Benção. Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus na região, né? Que bênção. Irmã Kimberly Mauro, e a irmã Carla de Lima Ribeiro, de área Granja Vargas, Palmares do Sul, Litoral Norte. Também o irmão Guilherme Corrêa, que está aqui no estúdio. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a mim. Irmão Cauã Oliveira. Oh, glória a Deus. Um amado e querido desses irmãos aqui. Está aqui também. Glória a Jesus. Amém. Tem mais irmãos aqui no estúdio do que dentro do estúdio. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui representando a juventude da sede internacional. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão na escuta, né? Como o irmão Marcos Miqueias falava a respeito de que através de Abraão, então, Deus iniciou esta obra de fé, digamos assim, com o ser humano, com a humanidade. Homens que passaram a viver por fé, e a partir, então, da descendência de Abraão veio Jesus, né? Não que Jesus nasceu fisicamente da descendência de Abraão, mas Maria estava desposada com José, que era da tribo de Judá, que veio de Judá, o pai de Judá era Jacó, e o pai de Jacó era Isaac, e o pai de Isaac era Abraão. E isso não é uma história, né, meus irmãos? Isto é uma historinha, né? Isto é real, isto está registrado, né? Então, é o povo de Israel, que hoje é um país, né, uma nação de Israel. E vários lugares que estão registrados na Bíblia, inclusive, né, se a pessoa tiver condições de ir até Israel, ela pode ver esses lugares, até hoje são conservados esses lugares. Então, nós não falamos de algo que a gente conta uma história que alguém contou para o nosso antepassado, enfim. A Bíblia, ela se confirma. Então, nós temos convicção daquilo que nós servimos. E por meio de Jesus, agora, nós passamos a receber a natureza de Deus, né? A divina semente, a natureza de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos arrependemos da nossa natureza de pecado, então Deus faz um milagre em nós, que está em João, capítulo 3, que é o milagre do novo nascimento. Então agora nós passamos a nascer de novo e ter a natureza de Deus, sermos filhos de Deus e também poder ter condições de espiritualmente, né, gerarmos espiritualmente filhos para Deus. De que forma? Levando essas pessoas também a terem um encontro com Deus, a nascerem de novo e a serem filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Creio que vamos fazer um breve intervalo aqui e os irmãos vão estar reproduzindo aquele louvor que havíamos comentado e após voltamos com mais novidades da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia. Não saia. E outra coisa, irmãos, deixe ali o seu gostei, o seu like, né? E também compartilhe essa programação com demais pessoas, né? Para que elas sejam edificadas. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe. Até logo.
Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito, se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito, se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nesta noite o Espírito de Deus fala contigo. Você jovem que está na escuta, desperta-te, aleluia, Deus quer te usar. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, quando mãos se cansarem, eis-me aqui, eis-me aqui, mesmo sem forças, eis-me aqui, eis-me aqui, mesmo enfermo, eis-me aqui, eis-me aqui, mesmo sem dinheiro, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos
com muita gratidão. Eu quero ser a diferença, eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Me ensina a servir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Voltamos e nós estamos aqui com o nosso irmão Guilherme Correia, ele vai se apresentar. Irmão Guilherme, passa a palavra para o senhor. Paz, Senhor, meus irmãos. Estava ali no estúdio, ali, atrás das câmeras, eles me viram. E eu falei, Deus me viu. Vocês também, né? Aí, amém. O tema é uma palavra que já vinha ardendo no meu coração. Então, vamos falar também. Glória a Deus. E agora interrompendo 30 segundos, menos de 30. É bem parecido com a campanha mensal da Juventude da Sede, que é Pensando no Céu. É olhando, pensando. Eu acho que é quase a mesma coisa, né? É a mesma coisa praticamente. É que como a gente não, como o céu é uma coisa espiritual, a gente tem que olhar para ele com o nosso pensamento. Exato. Então é exatamente a mesma coisa. É, né? Exatamente a mesma coisa. Que coisa Olha aí, boa. revelação. Glória a Deus. Irmão Guilherme, qual palavra que o irmão tem? Não, acho melhor, eu estava conversando aqui, o Diácono João Ribeiro tem um testemunho para nos dar. Ah, tá. Amém. Amém.
Glória a Deus. Vamos estar então dando este testemunho. Baseado em Marcos 6, 41 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aleluia. No início deste ano, em um determinado momento deste ano, eu estava bastante questões, bastante dados, pensamentos sobre o que eu ia fazer, né? Como o irmão estava falando ali no culto hoje da juventude, a respeito dos pensamentos humanos, né? Então eu estava pensando em tomar algum rumo, principalmente questão profissional. Parece que daquilo que eu tinha, né? Os irmãos que não... Creio que todos que estão aqui me conhecem, né? Os que estão no chat ali. Mas eu trabalhava em Caxias do Sul, né? Como advogado. E parece que não estava tendo o êxito que eu gostaria. Não conseguia escolher uma área específica para trabalhar, não conseguia produzir da forma que eu gostaria de produzir. Parece que não estava indo adiante, né? E materialmente falando, não estava tendo o resultado que eu gostaria de ter. E eu comecei a procurar fazer então um concurso público, comecei a pesquisar sobre isso. E nesse meio tempo ali apareceu um concurso, inclusive um bom concurso, para quem que está fazendo direito aí, né, irmão Jonas? Glória a Deus, né? Se for a vontade de Deus, né? Para mim não, Deus deixa claro que não era. Mas aqui em Porto Alegre, inclusive, no Grupo Hospitalar Conceição, é um concurso público para advogado, salário de R$18.000. E um concurso, raramente os concursos na área do direito, eles são com uma fase só uma fase objetiva. Normalmente tem uma fase objetiva, uma dissertativa, uma de provas de títulos. E esse concurso só tinha uma fase objetiva e de provas e títulos. Então ele não era tão difícil. Aí eu fui pesquisar no portal da Transparência para ver quem eram os advogados que tinha. E tinha pessoas bem jovens. Me deu tipo será que é isso? Tá aí a minha besta, né? Já precisou ganhar esse salário aí de 18 mil por mês. Aí comecei a pesquisar sobre aquilo. Isso era de noite, eu estava no escritório, passado a noite no escritório. Aí cheguei de manhã e falei pra minha mãe: mãe, eu queria um conselho aqui, se eu faço um concurso público, tem outros concursos que eu vi também aqui e tal. Né? Não que eu vou parar de advogar, mas daí com um concurso desses eu posso advogar mais tranquilo, daí tem uma estabilidade. O que a senhora acha? Né? Pedi um conselho para ela. Aí ela disse assim: eu não sei, tu que sabe. Aí eu, misericórdia, fiquei até bravo com ela aquele dia, porque eu pensei, eu tô pedindo um conselho porque eu quero uma resposta. Aí a senhora diz para mim, eu que sei o que eu achar que é melhor. Aí eu dormia em uma casa do lado, um porão. E eu fui para dormir, já era de manhã isso. E aí antes de dormir, eu abri a Bíblia. E abri exatamente nessa passagem bíblica aqui. E Jesus, abri de novo. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, aí a versão que eu tinha, ele dizia, e olhando para o céu, levando os olhos ao céu, então ele os abençoou. E partindo os deu aos discípulos e todos comeram, enfim. E Deus falou comigo muito claro a respeito disso. Na hora assim, Jesus, que era Jesus, ele tomou os 5 pães e 2 peixes e ele levantou os olhos para o céu e ele abençoou aquilo e aquele alimento. E então depois ele repartiu entre todos comeram e a Bíblia diz que sobejou. E aí eu dobrei o joelho assim em cima da cama antes de dormir. Eu estava muito cansado, já era de manhã, tinha passado a noite inteira. E aí eu falei com Deus, uma oração simples, direta, né? Senhor, né, o Senhor não falou nada até agora desse concurso.
a minha mãe disse que não disse nada para mim também. O que o senhor quer? Eu devo ou não fazer esse concurso? Na hora o Espírito de Deus falou assim, não. Eu ouvi a voz de Deus. Não. Assim como a palavra que eu tinha acabado de ler essa palavra, eu quero que tu pegue o pouco que eu te dei, os 5 pães e 2 peixes, o pouco que eu estou te dando, e que tu venha levantar as mãos para o céu, olhar para o céu e agradecer a Deus. E com esse pouco que eu te dei, eu quero que tu continue advogando, isso era no início desse ano, e com esse pouco que eu te dou, Deus falou assim, eu quero que tu viva de milagres. Deus falou, eu ouvi a voz de Deus, não tinha por que pensar nisso, a minha mente já estava cansada, já não tinha nem muita, virar a noite estar acordado, lidando com computador e lendo e coisa, a mente já estava cansada, então eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. E na hora, quando o Espírito de Deus me deu essa revelação, eu disse, amém, Deus, então não vou fazer mais concurso, tirei do meu coração aquilo. E aí foi dormir, enfim, quando eu acordei, falei, mãe, Deus falou para mim não fazer, para mim continuar. Daí eu falei a revelação para ela, ela disse, eu senti isso, mas eu não quis te entristecer. Eu não quis te entristecer. Realmente, ela agiu de sabedoria. Se ela tivesse me dito, eu ia dizer, minha mãe não quer que eu esteja bem, né? Eu tenho uma perspectiva aqui, eu entristecer. Mas aí Deus falou comigo e confirmou através dela. E aí eu parei de buscar concurso, né? E poucos meses depois, acho que isso foi lá por fevereiro, não me lembro que mês que foi, né? Aprove a Deus nos chamar para estarmos trabalhando aqui na igreja, né? Glórias ao nome de Jesus. Então, se talvez o meu coração eu insistisse naquilo, né? Eu estaria longe do projeto ideal de Deus hoje, né? Mas como foi louvado hoje aqui no culto, né? Se não hubiera sido por el fuego, onde eu estaria. Então, né? Deus teve misericórdia e aquele fogo, aquele desejo de fazer algo para Deus, fez com que Deus viesse nos trazer para esse propósito. Mas dentro do tema que nós estamos falando, né? Nós temos que olhar para o céu muitas vezes e agradecer a Deus pelo pouco que nós temos recebido. Uma vez também Deus me deu uma revelação a respeito dos 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes, são 5 mais 2, são 7 dias, né? Até eu trabalhava no pilar de ensino da juventude lá em Caxias, e aí a gente fez algo que Deus nos deu, e aí 5 mais 2, os 5 dias da semana e 2 no final de semana, né? Os 5 dias da semana seria o pão, né? Pão de cada dia. E os 2 dias do final de semana seria o peixe. Aí no final de semana quem trazia a palavra do dia era um líder, alguém mais importante, e durante a semana os jovens. E aí 5 pães e 2 peixes, perfeito para Jesus, os 7 seriam o número da perfeição, né? Perfeito para Jesus, perfeito para a multidão. Então, às vezes é muito pouco para a gente, mas nas mãos de Jesus se torna perfeito, se torna suficiente, não só para saciar a nossa fome, mas para saciar a fome daqueles que, através de nós, vão ouvir a mensagem do Evangelho. Então, que nós venhamos ter este olhar para o céu, né? Entender qual a vontade de Deus, independentemente se ela está aparentemente naquele momento ali, para mim a natureza humana não era agradável, né? A resposta de Deus, né? A resposta de Deus para mim seria, vai que Deus está contigo. Mas se a vontade de Deus não é satisfeita, né? Se nós não estamos satisfazendo a vontade de Deus, a gente pode ter as coisas, a gente pode ter aquilo que nós gostaríamos de ter naquele momento, mas nós não nos sentimos satisfeitos, ou seja, não é algo que traz plenitude. Mas quando nós estamos no projeto de Deus, por mais que a nossa vontade não é satisfeita, mas por ser a vontade de Deus, nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos cheios. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Como diz lá em Salmos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele preenche, Ele é pleno. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. A palavra perfeito ali tem um sentido de completo, ou seja, que não falta nada, está cheio. Digamos que um copo está completo, está perfeito, está cheio. Ou seja, não tem mais espaço para nada. E assim também é a vontade de Deus para a nossa vida.
eu deixo aqui a minha participação. Glórias ao nome de Jesus. Eu creio que eu estava, né, estávamos aqui conversando, mas o Espírito de Deus, ele está aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui diferente agora, neste momento aqui, algo tremendo do Espírito de Deus. Eu creio que Deus vai ainda fazer grandes coisas através da programação, através dos irmãos que estarão aqui falando, e no final estaremos, né, creio que orando pelos que estão conosco, algum pedido de oração. Cremos que Deus, ele vai fazer milagres. Glórias ao nome de Jesus. Mas olhe para o céu e dê graças, e Jesus vai fazer milagre e ainda vai sobejar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Passo a palavra de volta ao nosso âncora aqui, o irmão Marcos Miqueias. Aleluia. E eu passo a palavra para o irmão Guilherme. Glória a Deus. Meu irmão, está com a palavra, deixa Deus te usar e o Espírito Santo vai te guiar. Eu passo a palavra para o irmão Jonas. Vem. Eu passo de volta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mas, em cima disso que o irmão João falou, tem um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Uma presença de Deus muito boa aqui mesmo. Glória a Jesus. Deus está nesse assunto. Aleluia. Deus tem interesse nisso. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Essa passagem ela é muito forte. O Paulo estava numa revelação tão grande que Paulo percebia que é a tribulação que a gente sofre aqui na Terra, que a gente tende a olhar para ela. O irmão João estava vendo aquela oferta, aquela possibilidade, aquela vaga, aquela possibilidade que Satanás estava oferecendo. Nosso irmão, eu conheço ele, tem intelecto, é inteligente, tem total capacidade de passar naquelas provas. Amém? Calma, irmão, calma. Todos nós teremos, nós somos filhos do Pai, nós temos a ordem de crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos a vantagem da palavra. A palavra nos estimula a nós estudarmos, a buscarmos o conhecimento. Então só por nós sermos filhos de Deus e seguirmos o que está escrito aqui, nós temos a vantagem das outras pessoas que não seguem. Nós buscamos a graça, nós buscamos o conhecimento. Então o irmão João tinha essa possibilidade de entrar dentro dessa vaga, de ter salário de 18 mil. Mas ele estava olhando para o visível e criou essa tribulação dentro dele. Essa luta de eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Ele estava olhando uma coisa natural. Ele estava olhando as coisas da terra. Só que quando a gente tem a revelação de olhar para as coisas espirituais, a gente entende que as tribulações que a gente passa aqui, ela produz. Aleluia. A palavra diz que a leve e momentânea tribulação produz. Então toda prova, toda tribulação, ela está produzindo. Aleluia. Ela está produzindo. Se a gente tem os olhos naturais e olhar para as coisas do mundo, a gente vai pensar, a gente está sofrendo. Misericórdia. Aleluia. É o que o salmista lá falou, Asaf falou no Salmo 73. Falou que quase escorregou os pés dele. Ele estava olhando para o mundo. Ele estava olhando os ímpios prosperando. E ele mesmo fala, e eu aqui sofrendo. Os outros lá fazendo o que eles querem, de qualquer jeito, da forma deles, estão prosperando. E eu estou sofrendo, eu estou na tribulação. Aí ele diz que ele se lembra do final dos perversos. Ele para de olhar as coisas visíveis. Ele não olha o natural, ele começa a olhar o espiritual, o invisível. Salmo 72. Salmo 73. Aí ele olha e vê, peraí, o final deles, eu me atirei no final deles. É o inferno.
Bem-aventurado sou eu, porque a minha tribulação está produzindo um peso. Olha só o que a Bíblia fala, no versículo 17. A momentânea tribulação produz para nós eterno, para a eternidade, um peso de glória acima de toda comparação. Aí Paulo começa dizendo assim, ó, a leve momentânea tribulação. Uma coisa que é passageira. O que é uma vida, 80 anos, 70 anos, comparado com uma eternidade? Aleluia. Por isso que a tribulação é leve e momentânea. É só um resquício. Aleluia. Só que essa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória eterno, acima de toda comparação. Então, quando a gente olha para o céu, para a eternidade, a gente vê que não tem nem comparação. A tribulação que a gente olha aqui para a terra não tem nem comparação com o que tem no céu lá em cima. Aleluia. Então, quando a gente tem essa visão de olhar para o céu, vai falar que essa tribulação não é nada. Por isso que Jesus fala, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Jesus está falando assim, ó, eu venci, olha para mim, eu venci. Essa tribulação ainda é nada, eu venci já. Aleluia. E olha o que a Bíblia fala em Romanos 5. Romanos 5:3. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5:3. Deus está nos levando a ler Romanos. Essa programação. Romanos 5:3. Até o 5. A Bíblia diz assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Aleluia. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. A gente tem uma tribulação, a gente passa por lutas, coisas naturais da vida. O mesmo sol que nasce para os ímpios é o que nasce para nós. Mas quando a gente está nessa tribulação e começa a olhar para o céu, a gente começa a perseverar. A gente vê, não, isso aqui é passageiro, essa tribulação é passageira. Essa coisa aqui na terra é passageira. E começa a perseverar. E vai orando, jejuando, clamando, buscando a presença, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aquela perseverança que foi produzida na tribulação produz uma coisa que a gente precisa muito. E é a experiência. Quando a gente tem uma experiência com Deus, como o João teve, ele começou a olhar para o céu. Aleluia. E entrou no projeto ideal. Então a perseverança dele de orar, a perseverança dele de não aceitar aquilo, de procurar conselho com os pais, aquela perseverança produziu essa experiência. Aí eu pergunto ao irmão João, é ou não é mais fácil esperar em Deus? O irmão disse com certeza. Aleluia. Quando a gente tem essa experiência com Deus, com certeza é mais fácil olhar para o céu. É muito mais fácil. Mas olha que incrível. Antes da gente conseguir olhar para o céu, a gente vai ter que passar pela tribulação. Porque para a gente perseverar, porque para ter perseverança, para nós olharmos para o céu, para nos estimular, vai ter tribulação. Aleluia. E olha o que a Bíblia fala em Mateus 5. Irmão Guilherme, lhe interrompendo rapidinho. Vai, meu irmão, tem total liberdade. Meu irmão, para os irmãos estão de testemunha, os irmãos do estúdio que já estavam aqui, os irmãos da programação também. Quando o irmão não estava aqui, eu falei exatamente sobre essa palavra, Romanos 5:3. Aleluia. O irmão vê como Deus está confirmando. Glória a Deus. Mateus 5, as bem-aventuranças. Aleluia. Mateus 5:4. Essa em específica. Mateus 5:4. Amém? A Bíblia diz assim, Mateus 5:4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são feitos injúrias. Peraí, você está meio confuso. Como é que uma bem-aventurança, uma coisa boa, são essas coisas ruins? Porque Mateus estava olhando para o céu. Tudo que vinha antes de ruim estava produzindo uma coisa diferente. Por exemplo, no versículo 4, bem-aventurados que choram. Então, ele está em tribulação, ele está chorando. Mas esse choro produz uma coisa lá na eternidade. Que é o quê? Que é porque são consolados. Então, essa tribulação produz uma coisa na eternidade. Olha só. Bem-aventurados os mansos. Então, no meio do caos, da guerra, da nossa carne inflamada, nós sermos mansos, nós lutarmos contra a carne e ter nessa tribulação, tem uma consequência. É produzido o quê? É produzido porque herdarão a terra. Então, sempre tem uma tribulação, nós sempre vamos passar por ela. Mas se nós olharmos para o céu, vai ser produzido uma coisa em cima dela. Então, a tribulação não vem para o mal. A tribulação não vem para a destruição. Se nós olharmos só para a tribulação, nós não vamos ser bem-aventurados. Porque nós vamos chorar e murmurar. Se Jesus não for nossa prioridade, nós não olharmos para o céu, nós não vamos entender o mundo físico. O pastor Eliezer Vargas pregou aqui num domingo. A gente não pode tentar entender Deus de maneira natural. Nós temos que olhar para o céu. Se nós olharmos para Deus de maneira natural e tentar compreender-os como uma pessoa, como gente, não vamos conseguir. Deus é espírito. Se nós ficarmos olhando Deus de uma maneira natural, dizendo, essa prova aqui, misericórdia, começa a murmurar com Deus. Deus, por que tu me colocou nisso? Deus, por que eu estou passando por isso? É injusto, eu não mereço, sou teu filho, eu oro, eu jejuo. Mas a prioridade não é o céu. Quando a prioridade é o céu, aleluia, ele vê aqui, a Bíblia aleluia, fala em Mateus, essa tribulação aqui está produzindo. Aleluia. Eu não posso olhar para as coisas visíveis que são temporais, mas sim para as invisíveis que são eternas. Em Romanos está escrito que em Romanos diz que a tribulação produz perseverança. Eu tenho que perseverar para ter experiência com Deus, a esperança. Quando o versículo 5 diz que não tem confusão na esperança, porque o amor de Deus é derramado. Então, para nós sentirmos o amor de Deus, nós temos que passar pela tribulação. Mas se a gente olha para a tribulação de uma maneira natural e não olharmos para o céu, pensando que a tribulação está produzindo uma coisa lá no céu, a gente não vai receber isso, esse galardão que é imensurável, é acima de toda a comparação. Então, se nós olharmos para o céu, meus irmãos, aleluia. Se nós olharmos para o céu, é a chave de tudo. Quando nós olhamos para o céu e vemos que a gente não é desse lugar, que a gente não é daqui, a gente não é daqui, a gente não é daqui, a gente é do céu. Aleluia. Aleluia. Então essa tribulação que vai produzir uma coisa para nós no céu. Aleluia. Então essa tribulação, ela começa a produzir, e a gente começa a pensar, não, essa tribulação, essa prova está produzindo para mim uma coisa. Eu tenho que olhar para o céu, meu lugar é no céu, eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Aleluia. A gente não pode abrir mão do céu, nosso lugar é no céu, oh, aleluia. Se nós não olharmos para o céu, nós não vamos perseverar. Se nós não olharmos para a eternidade, não vamos avançar. E a palavra diz em Apocalipse 2:10 que o diabo quer nos lançar em prisão por todos os nossos dias na terra. E se nós não olharmos para o céu, nós não vamos vencer. Não vamos ganhar a coroa da vida. Oh, aleluia. Nós temos que vencer. É difícil, é difícil. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o autor e consumador, aleluia.
Quando nós olhamos para Jesus dizendo, oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quando olhamos para Deus, quando olhamos para o céu, para uma eternidade nos esperando, a tribulação se torna passageira. Quando olhamos para o céu, essa prova terrível não é nada. Davi olhava para o gigante, mas ele não olhava de uma maneira natural. Ele olhava o gigante e dizia, eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi olhava para o céu, ele ia em nome do Senhor. Em nome de Jesus a vitória é nossa. Em nome de Jesus nós olhamos para o céu. Em nome de Jesus a vitória na tribulação. Em nome de Jesus nós avançamos. Em nome de Jesus o inferno não vai prevalecer. Mas temos que olhar para o céu. Oh, que presença maravilhosa de Deus nessa noite. Oh, quando nós olhamos para o céu, a tribulação se resume a nada, não tem comparação. Moço, moça que está assistindo, meu irmão, minha irmã, olhe para o céu. Eu te convido a olhar para o céu nessa noite. Olhe, lê Apocalipse, o que está escrito da Nova Jerusalém. Um lugar que não vai ter mais choro, não vai ter clamor, não vai ter pranto. Um lugar que Jesus vai estar conosco, nos servindo nas bodas do Cordeiro. Vai batalhar conosco na implementação do milênio. O céu é isso. O céu nos aguarda, a nossa pátria nos aguarda, Jesus nos aguarda. Jesus quer nos acordar nessa noite para olharmos para o céu, para olharmos para Deus e dizer, Deus, me ajuda, é do céu que me virá o socorro, é o céu que vai permitir que eu avance. Oh, aleluia! Por isso temos que olhar para o céu. Aleluia! Para vencermos a tribulação, temos que olhar para o céu. Que presença maravilhosa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A vontade de ficar aqui orando nessa programação, mas temos essa missão de terminar o que começamos. Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui. Aleluia. Glória. Irmãos, que presença maravilhosa. Eu quero lhes levar a palavra de Deus, os irmãos que podem abrir. Livro de Romanos. Oh, glória. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6, verso de número 5. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Glória. Nós, irmãos, estando mortos para o pecado, estando sepultados para as nossas vontades, nós não temos vontade.
nós estando mortos para com as nossas concupiscências, nós seremos ressuscitados semelhantes a Cristo quando o Senhor nos vier e este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra do Senhor que diz: estragada foi a morte pela vitória. Onde está o aguilhão da morte? O pecado, onde está o aguilhão do inferno? Onde está o poder do inferno? Nós seremos, isso é muito sério, isso é muito tremendo, nós seremos imortais. Nós seremos eternos como o Senhor é eterno. Aleluia. Nós iremos ressuscitar com o Senhor por termos morrido como o Senhor morreu. E é nessa esperança, nesse olhar de fé, que nós já começamos a nos encaminhar para o final dessa programação. A palavra de Deus é tremenda em dizer, em nos mostrar que a única coisa, escute, preste bem atenção. Uma das poucas coisas que salva a vida de um homem, além da morte, além da renúncia, além do olhar da fé, o olhar da perseverança, o olhar da esperança, dessas junções de tantas coisas, do amor, uma das coisas que salva o homem são os frutos. São os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. São as atitudes, são as obras. Nós não somos salvos pelos poderes das obras por si só, não. Somos salvos pelo poder da obra praticada através da revelação dessa doutrina, da palavra de Deus, praticando, vivendo uma vida de prática de verdade, de justiça, de revelação da palavra do Senhor, vivendo nessa prática desses frutos, essas atitudes. Elas nos levarão ao céu. E a palavra de Deus nos mostra em Gálatas 5,18 que ali estão as obras da carne, os frutos da carne, mas também nos mostra os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, o irmão Jonas logo vai estar lendo. Os irmãos que estão no chat conosco chegaram depois. E os frutos que nós produzimos, a palavra de Deus diz em Mateus 13, que a semente que cai em solo fértil, aquela semente, se os irmãos quiserem acompanhar onde estiverem na sua Bíblia, Mateus 13, a parábola do semeador, que a semente que cai em solo fértil, ela produz fruto de 10, 70, 100. Ela produz muitos frutos. E aquele fruto, ele gera uma árvore, ele gera uma raiz, as nossas raízes, a nossa esperança está em Jesus. O nosso fruto, ele tem que ser praticado através do poder de Jesus, do poder do Espírito Santo. E é neste fruto, é através da prática deste fruto, que nós temos vitória. Na longanimidade, na paciência, em tantos outros frutos, em coisas que nós não conseguimos fazer por si só. Mas através da ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Rapidamente, irmão Guilherme, nos ajuda. Gálatas 5,18, se o irmão puder abrir e ler os frutos do Espírito. O Senhor tem me inquietado com isso. Claro que não somos salvos por obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras por causa da nossa responsabilidade pelo que fazemos. Mas se dependesse das nossas obras, né, irmão Guilherme, irmão João, irmão Jonas, nós já estaríamos no inferno. Aleluia. Nós já estaríamos condenados. O fruto do Espírito? O fruto do Espírito. Amém. Gálatas 5:22. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oh, glória ao nome de Jesus. Que coisa tremenda é isso, nós olharmos para o Senhor com um olhar de fé e reconhecermos que na nossa miserabilidade, na nossa incapacidade, nós não vamos conseguir.
entrar na prática desses frutos, praticar esses frutos. Mas o Senhor, na nossa fraqueza, Ele derrama a sua graça e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E durante a tribulação nós conseguimos praticar coisas que nós não conseguimos antes. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pelos frutos do Espírito. Irmão Jonas estará lendo os irmãos que já estão conosco no chat. Logo após nós iremos encerrar. Temos aqui com a gente a irmã Leonor Maciel, Paz, Oração e União. A irmã Roberta Belos, jovem aqui da sede, que deixou uma passagem que se encontra lá em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Coisa Aleluia. maravilhosa. Aleluia. O irmão Joel Nascimento, da área de Pelotas, e o irmão Samuel Arruda, de Criciúma. Glória a Jesus. E a irmã Solecir. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Cremos que o Senhor está falando com os irmãos. E vou passar para o irmão Guilherme uma última oportunidade. Se o irmão quiser ler alguma coisa, Amém. vamos ler aí. Amém. Pelo que eu estou vendo na sua Bíblia aqui, carta de Apocalipse. Deus está... De Pedro para os Apocalipse. O livro do Apocalipse. Glória a Deus. O livro do Apocalipse. Deus. Revelação, glória a Jesus. Deus está falando A gente... conosco desde a consagração nos mesmos livros, né? Não carta. Os mesmos livros, os mesmos versículos, os mesmos capítulos. Glória a Deus. E, né, irmão Jonas? O irmão é testemunho, irmão Guilherme também, irmão João estava na consagração, irmão João. Consagração não. Mas os irmãos que estavam na consagração sabatina são nossas testemunhas, que Deus ele tem confirmado essa programação, essa palavra aos nossos corações, e Ele vem nos mostrando tantas coisas, irmãos. Foi lido pelo pastor Márcio Bonalume a palavra de Deus sobre ter a mente de Cristo, sobre a renovação da nossa mente, Romanos 12. Aleluia. Isaías 55, verso de número 8, que é o Senhor que sabe dos pensamentos de Jeremias. Não, é Jeremias 29, 11. E Isaías 55, 8 também ele leu. Não, ele leu, quem leu o Isaías foi o irmão em espanhol hoje de noite. Esse. Mas ele citou também, se eu não me engano, ele recitou. Amém. E Jeremias 29, verso de número... 11. Isso, Até 11. o 14. Até o 14. Eu tenho anotado ali. E o irmão leu exatamente, o irmão Tiago Machado estava conversando sobre isso, o irmão de Ariel Júnior, acho, né? Leu exatamente... Ele leu exatamente os mesmos versículos, os mesmos livros, falou sobre a mesma coisa, sobre os pensamentos de Deus, sobre ter a mente de Cristo. Contou uma experiência pessoal. Exato, contou uma experiência pessoal. E o pastor Márcio Bonalume, ele teve uma visão nessa consagração, falo rápido, porque a hora já é passada. Ele teve uma visão de um funil que muitos irmãos estavam, como na ponta daquele funil, estavam apertados, muitos irmãos estavam como em um funil. A coisa estava apertando para muitos irmãos que estavam naquela consagração. E mesmo assim, Deus ia tratar com aqueles irmãos, Deus ia dar vitória. Mas o que o pastor disse naquela pregação? Ele disse a mesma frase que o pregador da noite hoje, Saul Torres, diz. Que o processo de Deus, que quem estava naquele funil, naquele processo de Deus estava permitindo aquilo para tornar aquelas pessoas mais dependentes do Senhor. E forjar o caráter. Exatamente a mesma frase que o irmão Saul disse ali. Que coisa maravilhosa. O Senhor vem confirmado os versículos dessa programação. Eu dou uma última oportunidade para o irmão Guilherme. Ele vai ler uma palavra abençoada no livro do Apocalipse. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Márcio falou, quando começa a engrossar o caldo para nós, pra gente, a gente começa a ver que não tem solução nem para a direita, nem para a esquerda. A gente vê que a única solução é Deus e a gente se torna mais dependente dele. Mas a gente estava falando de céu, de olhar para o céu. Aí eu vim ler Apocalipse. Eu vim ler, né? Não era para falar.
O céu, meus irmãos, o céu, o que lugar isso nos espera? A Bíblia fala em Apocalipse 21, visão de Pedro. Aleluia. Versículo 1. Depois vamos orar. Amém. Tem. Ô, glória. Ô, glória. Eu Vamos ficar vou aqui dar- até meia-noite. Hoje Eu é vou vigília. dar- Não, Hoje é temos vigília um hoje. tempinho ainda, eu vou dar uma oportunidade para o irmão Jonas também, se quiser falar. Quer ler Depois, antes? depois. E depois. Mas o irmão Guilherme vai ler Versículo 21, capítulo Isso. 21, versículo 1 até o e 7. depois pode ser o irmão João. Pode ler? Tá. Também. Ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia. Deus habitará com eles. Aleluia. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Que palavra tremenda, irmão João. qual a Glória a palavra? Deus. Vamos estar lendo Romanos capítulo 8, versículo Aleluia. 18. Aleluia. Eu já vou estar lendo aqui por conta do tempo, né? Ainda gostaríamos de orar pelos irmãos que estão conosco, pedidos de oração. Diz assim Romanos 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Glórias ao Glória nome a de Deus. Jesus. Que coisa maravilhosa. Chegamos ao encerramento de mais uma programação da Superintendência. Eu não sei, irmão João, se o irmão quer ler aí os pedidos de oração. Nós vamos estar fazendo a oração final. Pedido de oração por jovem Jonas, que ele volte para a casa do pai. E a irmã, agora eu não tenho anotado Tem muitos aqui, pedidos, mas né? eu tinha mais alguns pedidos de oração, porque não ficou gravado Sim. aqui. Aleluia, Vamos vamos orar orar por por todos os todos, pedidos de então. oração. Irmão Jonas, o senhor tem alguma última coisa a falar? Pra falar nada, mas vamos Pra orar. ler? Pode orar pelo Jonas. Vamos Glória a orar Deus. por esse fujão aí. Irmãos, eu tenho uma última coisa a falar aos irmãos. Nessa maravilhosa presença de Deus, na esperança da vinda de Jesus, né? Que coisa maravilhosa. O irmão Cauã está intercedendo lá atrás por nós. Aleluia. Aleluia. Irmão Marcos também, os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós só estamos de pé pelas orações da igreja. E eu lhes deixo uma palavra em Atos, capítulo de número 1, verso número 9, se não me engano. O Senhor, após ter ressuscitado... vamos abrir, né? Temos um tempinho? Vamos abrir aqui rapidinho. Eu já estou em Atos aqui mesmo. Atos 1, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir da mesma forma que ouvistes ir. Aleluia. Aleluia. Que palavra tremenda, né? Glória a Deus. Nós estaremos orando pelos irmãos, os irmãos que estão com o olhar da esperança, os irmãos que estão com o olhar da fé, os irmãos que estão com o olhar da perseverança. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, verso 10, se não me falha a memória, a igreja de Filadélfia: o Senhor fala, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei no dia da tribulação, que virá sobre o mundo. Vamos perseverar, vamos olhar as coisas que não se podem saber no momento, não se podem ver com os olhos humanos, mas vamos perseverar, vamos ter fé. Vamos olhar com fé, vamos olhar com esperança, a esperança da vinda de Jesus, que da mesma forma que foi, irá voltar. Aleluia. Aleluia, vamos orar. Eu convido o irmão Jonas, estará dirigindo essa oração, mas não é porque o irmão Jonas vai dirigir essa oração que nós que estamos aqui não iremos orar com fervor, com eloquência. Vamos interceder juntos. Aleluia. Você que crê que vai ser curado enquanto nós oramos, ou que já foi curado pelos olhos da fé, eu vejo isso. Você que crê que Deus vai fazer um milagre na sua vida, você que precisa de uma libertação, você que conhece alguém que precisa de libertação, de salvação, põe o nome dessa pessoa. Nós estaremos orando de uma forma geral e Deus irá fazer o milagre. Irmão Jonas. Glória a Deus, vocês que estão aí na sua casa, pare tudo o que está fazendo agora e ore junto conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por ter falado conosco, Pai, pela tua presença neste lugar e com certeza tua presença na casa do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta programação. Senhor, o Senhor falou conosco para olharmos para o céu, para olharmos para Ti, e mesmo sendo provados, Senhor, que venhamos olhar para Ti, pois essas provações não se comparam àquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu. Deus, pois o que o Senhor tem preparado é muito maior. Deus, não conseguimos nem imaginar. A Tua palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Senhor, meu Deus, venha fortalecer o meu irmão, a minha irmã, que entrou nessa programação fraco, com debilidade. Venha fortalecê-lo, renovar as suas forças para confiar em Ti, Senhor, e continuar caminhando, avançando. Venha reerguer este jovem, Senhor, que se apartou da casa do Pai, o Jonas, Senhor. Restaura este jovem, venha trazê-lo novamente para os Teus caminhos, Senhor. Que se o Senhor libertasse, pois o Filho vos libertar, tenha misericórdia da vida deste jovem. Tenha misericórdia dele, não deixe o diabo tragar a vida deste jovem, mas resgata ele, Senhor. Vá ao encontro dele, onde ele estiver agora, e liberte ele das paixões mundanas. Nós ministramos em nome de Jesus o milagre. O Senhor faz milagres, para o Senhor não existe milagre, não existe coisa grande, mas nós cremos que o Senhor irá fazer milagres. Nós cremos na Tua palavra e naquilo Senhor, que o Senhor tem prometido à Tua igreja. O Senhor tem prometido o céu, o Senhor tem prometido a vida eterna, o Senhor tem prometido para nós uma pátria celestial, e é para isso que nós olhamos, Senhor. É com essa esperança que nós avançamos, Senhor, meu Deus. Salva, liberta, transforma. Oh, Deus. O Senhor já tem confirmado a Tua palavra há muitos dias, Senhor. O Senhor é o único que tem poder para transformar um coração, como falou o Teu servo no culto de hoje. Um coração de pedra não pode ser transformado pelo Senhor, que tem nos avivado, mas quebra este coração de pedra, transforma ele em um coração contrito, de carne, quebrantado, em nome de Jesus. Não nos apartarmos da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus oramos e glória a Deus. Amém, amém. Meus irmãos,
rapidamente, o Espírito Santo me deixou. Bíblia nunca é demais. Aleluia. Mateus 28, 20. A palavra de Deus diz que... Não precisa ler. Ah, tá. Amém. Mateus 28, 20, a palavra de Deus diz que Jesus, ele nos confirma que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. O mesmo Senhor que está no meio de 2 ou 3 reunidos é o Senhor que está aqui conosco. Ele não está aqui visivelmente, mas pelos olhos da fé nós vemos o que Ele está fazendo na vida dos irmãos, então podemos perceber que é o Seu Espírito que está conosco. E o Seu Espírito conosco, nos ajudando a aguardar o dia da vinda do Senhor, a qual Ele virá pleno, em Espírito, buscar a Sua igreja e com Seu corpo glorificado. Isso é tremendo. Veremos Jesus como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Nós nos despedimos dizendo paz, oração e união. Glória a Deus, a vitória é nossa. Deus abençoe todos os irmãos. Oh, glória. Não se apagará, não se apagará, não se apagará, Senhor, não se apagará.